do empregado doméstico, né? Novas regras, inclusive, foram criadas para esse trabalhador e aprovadas pela OIT, a Organização Mundial do Trabalho. Agora, eles terão praticamente todos os direitos de funcionários que atuam em outras categorias, em outros setores. Vamos ver como é que fica isso. No Brasil, o número de trabalhadores domésticos gira em torno aí de quase 2 milhões de pessoas, né? 2 milhões de pessoas com carteira assinada. Com aquele famoso contrato de boca, né? Aquele acordo verbal. Então, esse número aí sobe para 7 milhões, segundo o IBGE. 5 milhões, portanto, vivendo aí em situação irregular. Uma realidade que tem que mudar, a gente sabe disso. Inclusive, para essa conversa, quem está aqui conosco sobre esses direitos, né, do novo trabalhador doméstico, ou os novos direitos do trabalhador doméstico, estão conosco o Mário Avelino, que é da ONG Doméstica Legal, e também a juíza do trabalho, Márcia Cristina Cardoso. Você pode participar desta conversa tirando dúvidas, enviando sua opinião, seus comentários de duas maneiras. Ou pelo Twitter, @Canal Futura, está lá na tela, ou então por esse telefone que vai entrar aí agora, 0 operadora 21 3523 4098. Bom, inicialmente, obrigada, Mário Avelino. Acabou de fazer uma cirurgia, né, e veio aqui para dar esses esclarecimentos para a gente. Márcia Cristina já é uma parceira nossa aqui do canal há mais tempo, né, também. Eu queria saber de vocês, inicialmente, essas novas regras, acordadas então pelo Brasil com a OIT, vão entrar em vigor a partir de quando? Tem um prazo? Então vamos lá. A primeira observação é que a OIT ela fez uma convenção mundial. E lá o objetivo principal é igualar os direitos de um trabalhador doméstico à legislação de acordo com o país que aquela pessoa trabalha. Então, no caso do Brasil, seria ele ter os mesmos direitos que tem um seletista, que é o trabalhador sob o regime da CLT. Mas para que isso ocorra, ainda vai ter que o Congresso Nacional votar. Existe hoje, tramitando no Congresso, um projeto de emenda constitucional, que é a PEC 478, que propõe essa igualdade. No ponto de vista da doméstica legal, e é importante frisar, a doméstica legal defende a melhoria do emprego doméstico. Emprego envolve trabalhador e empregador, então são dois lados, não é um lado só. Nós temos algumas restrições a essa igualdade plena, justamente porque a diferença básica no emprego doméstico é que o empregador é uma pessoa física, ele não tem fins lucrativos, e a renda per capita do brasileiro ainda não é uma renda de primeiro mundo. Então nós temos que ter o bom senso de diferenciar uma empresa de um empregador doméstico. Então nós não defendemos essa igualdade, nós temos restrição hoje na questão do fundo de garantia. Para que ele se torne obrigatório, tem que haver a contrapartida do governo. E essa contrapartida hoje é a diminuição do INSS, o encargo do empregador, como há um outro item que é o acidente de trabalho. A gente discute melhor isso daí. Só para a gente lembrar, Márcia, 12% para o empregador, 8% destinado ao empregado. Né? Você concorda com o que o Avelino está falando no que diz respeito às garantias? A questão do emprego doméstico ele é bastante complexo. Primeiro porque, sendo um trabalho dentro de casa, toda a fiscalização, ele tem todo um universo diferente. Nós temos problemas muito sérios, a começar pela ausência de registro. Cerca de 75% das empregadas domésticas não são registradas por uma série de motivos sociais. Sequer o salário mínimo é respeitado, quiçá o piso salarial estadual que Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul tem, porque criam-se pisos salariais diferenciados para estados diferenciados, ou seja, aqueles que têm maior potencial econômico, em tese, podem pagar melhor. Então, essa discussão do emprego doméstico, ela tem que avançar. E a Convenção da OIT, o que pretende? A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, congrega muitos e muitos países, quase todos. Quando uma convenção sai, ela tem que ter uma abrangência geral. E aí cada país, no caso o Brasil, vai discutir no seu congresso como é que vai fazer esse projeto. Então a sociedade tem que discutir. A ANAMATRA, a Associação Nacional de Magistrados do Trabalho, também está participando, também está discutindo. E o que a gente pretende é almejar realmente uma igualdade. Mesmo que não seja em um primeiro momento, que seja paulatinamente. Por exemplo, há vários anos
não me lembro nem quantos, já se discute do projeto do FGTS. Por hora é opcional. Eu acho que ele realmente tem que ser obrigatório. Agora, a questão da multa, que hoje é de 40% na dispensa motivada, se essa multa é excessiva ou não, isso a gente também tem que discutir. A gente almeja uma igualdade, tal qual qualquer outro empregador, a qualquer outro empregado. Inclusive, o próprio governo, quando fez a Lei 11.324, vetou o salário família por dizer que, geralmente, sai da folha de pagamento das empresas e tal, que não tem fonte de custeio. Estado esse que vive fazendo renúncias fiscais e tributárias. Então, até a própria luta do salário família, que foi vetado na Lei 11.324, também deve ser objeto de reflexão. Agora, a gente tem uma série de conquistas, né? Quer dizer, eu entendo também a sua posição quando você fala é discutível, né? E é discutível, e isso é saudável, né? Quer dizer, com certeza. Leva para o Congresso e isso vira uma discussão também em todas as esferas, né? Isso é necessário. Agora, quando a gente pensa que muitos trabalhadores domésticos, por exemplo, não têm, são menores de idade, são menores de 18 anos, né? Qual é o risco, começando por você, Avelino, do empregador fazer esse tipo de contrato? Porque às vezes nem é um contrato formal. Legal, porque desde o ano de 2008 o Brasil, ele em lei, vamos chamar, sancionou, aderiu à convenção, não me lembro agora o número, que é proibido menor de 18 anos no emprego doméstico. Então, desde 2008 é proibido. Então, ele está numa ilegalidade. Só que a realidade, de acordo com o IBGE, nós temos ainda, até 14 anos, uma base de quase 100 mil crianças e adolescentes, e na faixa de 15 a 17 anos, que é proibido desde 2008. Só para a gente ver, está com um probleminha no microfone dele, peço desculpas então. Agora, ok. Não, pode falar. E na faixa de 15 a 17 anos, são mais de 270 mil. Então nós temos, de acordo com o IBGE ainda, quase 350 mil crianças e adolescentes no emprego doméstico. E isso, eu diria que em parte, como a própria doutora Márcia colocou, não há uma fiscalização diferente de uma empresa que vai o fiscal, a empresa, você não, a princípio não pode entrar na casa de uma pessoa para fiscalizar. Inclusive a convenção propõe meios de fiscalização, que tem que ser adequado à realidade de cada país. Mas como é que é? Hoje não tem fiscalização. Não tem, mas podemos denunciar o Ministério Público do Trabalho. Sei de um caso, não numa comarca do interior, em que houve uma denúncia do Ministério Público do Trabalho, e eu tive um caso, mas não de emprego doméstico, mas de emprego de menor em uma empresa. E foi o MPT, foi o procurador, e firmamos um termo de ajuste de conduta e tal, mas é uma coisa complicada, até porque a gente sabe, Avelino, que ainda existe um pouco daquela história, vou trazer para criar em casa, e que criar não é nada. Então, assim, inclusive o menor, eu acho que tem uma situação de risco e de total desequilíbrio da relação ali de trabalho, porque ele, como menor, é muito fácil de ser coagido. Então, existem situações bastante complicadas, que podem até descambar num abuso sexual do menor. E isso, infelizmente, é fato. E tem uma certa proteção, né, uma falta de fiscalização. A única alternativa que eu vejo é alguém realmente fazer uma denúncia, ou o próprio lesado, ou o próprio menor. É uma questão cultural também, a gente não pode esquecer disso, né? Isso vem lá dos tempos dos senhores de engenho, né? Na época do Brasil colônia, já se tinha esse tipo de precariedade nessa relação de trabalho. E aí, eu vou até fazer uma correção no número, correção em bom sentido. Quando a gente coloca que hoje são 7 milhões e 200 mil trabalhadores domésticos, aí também, pelo IBGE, ele inclui as diaristas. E diarista, ela é uma profissional liberal, isso daí... Não há uma lei até hoje que defina diarista. Nós temos uma campanha, desde 2005, chamada Legalize Sua Doméstica e Pague Menos INSS, onde um dos projetos de lei, já aprovado no Senado e está há 2 anos na Câmara, define diarista. Para acabar com essa novela, com todo respeito à Justiça do Trabalho, porque quem decide hoje quem é uma diarista ou não, é o juiz do trabalho quando há uma denúncia, porque não há lei. Deságua lá, porque não há uma E esse projeto é bem simples, porque é um artigo só, ele define que diarista é todo trabalhador que presta serviço no máximo 2 vezes por semana para o mesmo contratante, recebe no dia, por isso é diarista, sem vínculo. Então é importante destacar que dos 7 milhões e 200 mil, pelo menos 2 milhões desses trabalhadores são diaristas, o que sobra 5 milhões e 200 na questão doméstica, que aí há vínculo. Então é importante destacar isso.
E eu vou até tomar a liberdade de fazer uma sugestão às diaristas, porque hoje 73% a 70% delas não são contribuintes à Previdência. Então, são pessoas que estão totalmente desamparadas. Então, quem está nos ouvindo, seja um contratante de diarista ou a própria diarista, o ano passado o governo aprovou uma lei, que a gente chama de contribuinte facultativa, uma alíquota de 5% do salário mínimo. Então, com isso, ela se torna uma contribuinte protegida. Então, eu recomendo a toda diarista, porque a diarista, quando ela contribui à Previdência, em média, ela contribui sobre um salário mínimo. Nessa condição, e ela contribui com 20% ou 11%. Vamos só lembrar como é que ela faz isso. Chega numa papelaria, compra o carnê do INSS, é assim que funciona? Hoje, para abrir o seu númerozinho. Márcia, hoje, estou chamando mais a doutora Márcia. Sem problema. É até mais simples. Hoje, pela internet, a pessoa faz o cadastramento e já tem o NIT, que é o número de identificação do trabalhador. Então, o trabalho ou a burocracia hoje não existe. A Previdência avançou muito nessa questão de informatização. Então, é pela internet. Vai no site previdencia.gov.br, tem lá trabalhador, empresa, e clica ali e vai fazer o cadastramento. Então, essa trabalhadora, ela primeiro não tem uma lei que a reconheça, estou falando da diarista. O contribuinte facultativo é uma lei que só beneficia a mulher, porque o contribuinte facultativo é a dona de casa, o marido trabalha, ela não tem renda, mas ela tem uma atividade de cuidar de um lado e cuidar dos filhos. Então, ela hoje contribui com 5% de 622, dá R$ 31 arredondando, e tem todos os benefícios, aposentadoria por idade ou social, invalidez, todos os benefícios. Então, se ela adoecer, tem auxílio-doença e vai por aí afora. Então, eu recomendo a toda diarista, faça o seguinte, vá à Previdência e diga o seguinte, eu sou uma contribuinte facultativa, quero mudar para 5%. Porque hoje ela está contribuindo com 110 ou quase R$65. E para eles, R$30 ou R$90 é uma diferença fundamental para quem ganha, para quem não ganha tão pouco. Então não é feita automaticamente essa troca, né? Ela precisa se declarar. Aí ela vai no posto. Aí tem que ir no posto. Aí ela vai no posto e ela vai ter que se cadastrar. Existe um cadastro em todas as prefeituras, porque tem que comprovar que tem uma renda de no máximo até 2 salários mínimos familiar. Então, a diarista, primeiro, a maioria são mulheres. Segundo, são donas de casa, então não tem, como não há uma lei, então eu recomendo, seja uma contribuinte, aproveite a brecha que a lei dá, enquanto o Congresso Nacional não define o que é diarista. E por falar nisso, é até interessante conversar sobre essa questão da diarista. Porque, isso eu queria saber também, porque ele falou 2 dias, né? Mas muita gente faz aquele contrato, segunda, quarta e sexta, né? Exatamente. E aí acha que não precisa assinar a carteira. Precisa, né? Não, precisa. Pois é, aí é que está o problema. Qual é a diferença entre o trabalho doméstico e o trabalho para uma pessoa jurídica, digamos assim? Um cobra a habitualidade. Você vai 3 dias na semana, por exemplo, num restaurante, um garçom extra, todo mundo não vai ter juízo, acho eu, que não vai reconhecer o vínculo de emprego, porque está na atividade fim e tal. A empregada doméstica, a lei fala que é um trabalho de natureza contínua. Então, se criou uma diferença entre o habitual e o contínuo. Para a lei que é de 1972, a 5859, o que diz? Contínuo era até de segunda a domingo, o pessoal dormia em casa e tal. E esse conceito da continuidade, ele continuou no tempo. E a jurisprudência fixou um parâmetro, inclusive tem a súmula do TRT aqui do Rio de Janeiro, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que é a súmula 19, que fala que o trabalho até 3 dias na semana não é emprego doméstico, é considerado diarista. Então, veja, aí eu não vou discutir o entendimento jurisprudencial, mas eu acho que o projeto de 2 dias na semana, ele é muito mais benéfico. Porque, veja, trabalho... Tudo bem, o empregador doméstico não tem finalidade lucrativa, mas, gente, o tempo é dinheiro. Então, aquele tempo que você está no trabalho, que a tua empregada está buscando o teu filho na escola, você está podendo se dedicar, está podendo estudar, ou seja, você tem uma parceria ali que
não é assim tão não lucrativo, não é lucro, mas você também deixa de gastar. E 3 dias na semana, acho que se a gente avançar nesse conceito de 2, eu acho que vai ser mais equilibrado. Que 3 você já cria uma continuidade tão grande que, apesar do entendimento jurisprudencial ser esse, a gente segue, eu pelo menos sigo a súmula, fico pensando, poxa, será que não pode ser um pouco diferente? Mas por hora é esse, são 3 dias. Doutora Márcia, tem até um dado importante. Esse projeto, quando a ONG criou, nós fizemos primeiro uma pesquisa no TST, pegando, e a maioria não é súmula, não, dos pareceres, porque súmula já... E até você falou súmula aqui no Rio, fiquei até tem assustado. A súmula 19, porque de 2011, se você for ao TST, você vai ver que a maioria das decisões se baseiam até 2 dias. Eu tenho a maioria. 3 também. Não tem, eu estou falando da maioria. E a época, isso em 2009, foi muito polêmico. Eu tive o prazer de estar com o presidente do TST à época. E o TST mesmo defende, ele, como o judiciário, tem que seguir a lei. Mas eles defendem até 2 dias. O Tribunal Superior do Trabalho tem esse conceito. Agora, obviamente, desculpa, só para a gente atender também os telespectadores aqui, né, que é por eles que a gente existe aqui. O Paulo César Silva, ele é de Minas Gerais e está com 40 anos. Ele fala assim, eu trabalho como contratado pela prefeitura da minha cidade e não recebo os direitos trabalhistas previstos em lei. Gostaria de saber se depois dessa lei será obrigatória a regularização dos direitos trabalhistas. Não, uma coisa, outra coisa. Por quê? Se ele está na prefeitura, eu não sei que tipo de contrato que ele tem. Se ele é um servidor estatutário, se ele é contratado, se ele é pela CLT, se ele é um cooperado. Então fica difícil responder essa pergunta sem saber dos fatos. Agora, a lei doméstica nada tem a ver com a situação. Ele não é um empregado doméstico. Ele não é doméstico. Exatamente. E você vê como as relações são precárias em outras esferas também, né? Não e só um no dado trabalho importante, só para ratificar e fortalecer o conceito de doméstica, a própria lei que a doutora Márcia citou, de 72, ela coloca em ambiente domiciliar. É verdade. Então, o ambiente domiciliar não é uma prefeitura, não é o que muita gente faz. De repente, a pessoa é um dentista no consultório, aí põe lá uma pessoa que vai fazer diária. Isso é proibido, porque ali é uma entidade, é uma empresa, tem fins lucrativos. Inclusive, a própria lei fala, não só ambiente domiciliar, como sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos também. E até aí é polemizar. Mas eu tenho um conceito seguinte, que existe, que cada um tem um ponto de vista. Quando a gente pega, para mim, o empregado doméstico, ele não dá lucro, ele permite sim que um profissional vá tenha uma atividade a qual ele tem a remuneração e permite contratar uma outra pessoa, então é uma cadeia produtiva. Agora, dizer que a empregada doméstica dá lucro, eu discordo totalmente, porque a empregada doméstica, dentro de um conceito, ela permite que você exerça a sua atividade e você a remunere. Sim, mas assim, ela não te dá o lucro, não é permite que você lucro, mas você também não gasta, você não precisa de uma lavanderia. Sem ela, você não poderia, talvez, estar trabalhando, porque você vai deixar o filho sozinho, tem uma creche. Mas falar em lucro é muito abstrato isso daí, na minha opinião. A gente pode esclarecer aqui a Rosane Alves. Falar. Sem dúvida. Aqui, a Rosane Alves, ela fala o seguinte, eu sou obrigada a assinar a carteira desde o primeiro mês de trabalho ou só após os 3 meses de experiência? Não, todo e qualquer tempo é obrigado a assinar. A experiência, que se chama de experiência, os 3 meses, também tem obrigatoriamente ser assinado, porque o artigo 29 da CLT fala 48 horas para anotar a carteira e com a data retroativa. Então, esse conceito também que se forma num certo imaginário popular, digamos assim, dos 3 meses de experiência, sim, pode ser até ter contrato de experiência para doméstico. Eu entendo perfeitamente razoável. É totalmente legal. Inclusive, tem que recolher os tributos e tudo mais. Tudo certinho. Inclusive, a multa, porque se o contrato não funciona, digamos assim, entre as partes, e aí a patroa chega, não, olha, não está dando certo, não está funcionando, paga metade da indenização do artigo 479 da CLT, igualzinho. Pelo menos eu acho que nesse vácuo eu aplico a lei do reforçando o que a doutora Márcia falou, para mim é muito claro, porque a lei 5.859 de 72, ela é muito pequenininha, são 11 artigos, mas o que não está ali, você vai à CLT. Então, o contrato de experiência, eu recomendo pela ONG a todo empregador, faça o contrato. Normalmente a gente sugere, é uma sugestão obviamente, passa de 30 por 60. Então, a primeira observação, vamos supor que ao término dos primeiros 30 dias,
o empregador ou o trabalhador não queira mais continuar. Então, o peso é o mesmo para o empregador e para o empregado. Então, vamos primeiro a situação, o empregador não quer continuar, ele está rescindindo por término de contrato. Qual é a vantagem dele? Não tem que indenizar um mês de aviso prévio. E se o empregado pede a demissão, ele não vai ter que cumprir ou indenizar o mês de aviso prévio. Porque às vezes aquela relação está desgastada. Aí vamos supor que nos 30 dias a decisão dos dois é continuar e lá pelos 70 dias, um dos dois lados quis rescindir. Então, de 70 para 90, faltam 20 dias. Então, como a doutora Márcia colocou, paga metade do tempo que falta, tanto um lado como o outro. Então, eu recomendo a todo empregador, ao contratar, faça contrato de experiência. No site da Doméstica Legal, tem modelo, as pessoas, inclusive, podem ir lá fazer uma folha de graça durante 30 dias, faz contrato de trabalho, experiência, termo de uso de vale transporte, que é muito importante, ou não uso, porque o vale transporte é um direito da doméstica. Então, tem toda a rotina fazendo pela internet. E no Vale Vamos ver se a gente consegue responder ainda que é o relatório do Rio Card, né? Fica tudo certinho. O relatório do Rio Card é uma beleza. Se deu isso para o Rio, né? Mas tem outros locais também. Aqui, a Marisa de Pernambuco, ela fala assim, minha filha trabalha como babá. Caso ela seja mandada embora, quais são os direitos que ela tem? Pois ela não teve direito a PIS, por exemplo. Não, o empregado doméstico tem direito a PIS. O NIT-PIS é o mesmo número. Só que mas acho que é o benefício do PIS, o benefício do PIS, ele é ligado à folha de pagamento da empresa. Então tem que ter a RAIS. Quando você se inscreve no PIS, aí você vai ter o direito ao 14º salário. Ou seja, não vale para o emprego doméstico. Não, ela tem um NIT, o mesmo número. Se ela deixar de ser babá e for entrar na iniciativa privada, ela vai usar o mesmo NIT-PIS. Entendeu? Ela não precisa tirar um PIS, mas ela não tem o benefício do PIS. Por quê? Porque esse benefício é só pago pelas empresas, em cima de folhas de pagamento. Existe um imposto próprio pago pelas empresas, que é o FII Social, se eu não estou equivocado. Tá. Aqui tem a outra moça, a Valéria de Mogi, Iguaçu, é isso? Ela trabalhou durante 9 anos sem registro. Só que quando a patroa dela a demitiu, ela entrou com uma ação, pois houve uma negociação e ela me pagou os direitos que eu tinha, ela disse. Esses 9 anos podem ser contados na aposentadoria dela? Depende do que ela mesmo comprou. Que ela não tenha contribuído? Não. A não ser que ela entre e o juiz a condene o empregador. Federal, aí tem que ser na Justiça Federal para reconhecimento de tempo de serviço. Se ela assinou acordo, não ficou ajustado o recolhimento da Previdência Social, tem que ser na Justiça Federal para ter o reconhecimento e entrar contra o INSS. Doutora Márcia, deixa eu fazer uma tem até processo eletrônico agora. Ela estava como doméstica durante 9 anos. A empregadora não assinou a carteira. Primeiro, a empregadora está descumprindo a lei. Totalmente. Ela entra com ação trabalhista requerendo vínculo e direitos trabalhistas. Uma das condenações, porque pelo que eu conheço, a senhora me ratifique, por favor, toda ação trabalhista, uma das partes integrantes, apesar que não está lá, é a previdência, porque ela tem o direito da contribuição, tanto do trabalhador quanto do empregador. Normalmente, quando há uma ação e comprovado o erro do empregador, uma condenação dele é a regularização. E nesse momento ele vai ter que pagar a parte dele 12%, mais a da empregada. A empregada não paga nada. Esse dinheiro é todo para a Previdência. Para quê? Para que o trabalhador não perca esses 9 anos no exemplo, ou até mais. Porque é um direito dele, amanhã tem a aposentadoria, está assegurado no dia a dia. Então, deve-se a justiça condenar. Aí vem outro problema. Normalmente, e aí eu não estou criticando a Justiça do Trabalho, sim, dizendo que normalmente ocorre, normalmente, numa ação trabalhista, se tenta resolver em uma única audiência a situação que normalmente é um acordo. E às vezes, o que eu já vi alguns casos, talvez por falta da Previdência estar monitorando, há a condenação da regularização da Previdência e aquele empregador recolhe 1, 2 meses, depois recolhe mais, morreu Neves. Na hora que aquela pessoa vai se aposentar, ele só vai se aposentar se for por tempo de contribuição, se efetivamente houve o tempo de contribuição. Por idade, a mulher aos 60, o homem aos 65, tem que ter um mínimo de 15 anos de contribuição.
Então, se não há contribuição, ela não tem os direitos. Não tem como contar. A justiça condena, a previdência que Márcia vai. Avelino, infelizmente, nosso tempo acabou. Olha só, 25 minutos não tem como. Porque tem que ser na federal agora. Porque o INSS cria tanta resistência que o pessoal está fazendo processo eletrônico na federal. Porque não é... Nós recolhemos Esse é um em cima da papo execução. próxima vez, eu prometo a você. Vai ficar me devendo agora, A gente então. volta na quarta-feira, então, 2h30 da tarde. Até lá.